Você já parou para se perguntar por que sempre cede quando não deveria? Por que suas decisões parecem ser controladas por outras pessoas, mesmo quando você jura que está no comando? Por que, no final do dia, você se sente como um ator coadjuvante na própria vida? Existe uma realidade perturbadora que poucos têm coragem de enfrentar. A maioria de nós é manipulada diariamente e nem percebe. Não estou falando de manipulação óbvia, gritante, cinematográfica. Estou falando daquela sutil, elegante, quase invisível, que opera através dos nossos pontos cegos, emocionais e mentais. A manipulação moderna não precisa de gritos ou ameaças. Ela sussurra no seu ouvido através de uma culpa bem colocada, de uma carência explorada, de um medo ativado na hora certa. E você dança conforme a música, acreditando que a escolha foi sua. Robert Cialdini, um dos maiores especialistas em persuasão do mundo, passou décadas estudando por que pessoas inteligentes tomam decisões estúpidas quando estão sendo influenciadas. Ele descobriu algo que deveria estar gravado na mente de todo ser humano. Somos mais vulneráveis quando nossa atenção está dividida e nossas emoções estão alteradas. Mas como essa descoberta se aplica à sua vida diária? Como isso explica por que você disse sim quando queria dizer não? Por que comprou o que não precisava? Por que se submeteu ao que não concordava? A resposta está numa dinâmica psicológica que os manipuladores conhecem como a palma da mão, mas que você provavelmente nunca aprendeu a identificar. Todos nós temos 5 portas emocionais e, quando abertas, nos tornam alvos perfeitos para quem sabe como explorá-las. É como se nossa mente fosse uma fortaleza com 5 entradas secretas que nós mesmos deixamos destrancadas. Primeiro, a porta do medo. Quando alguém ativa nossos medos mais primitivos, medo da rejeição, do abandono, do fracasso, da solidão, nossa capacidade de pensar racionalmente diminui drasticamente. O manipulador não precisa nem ser sutil. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo que você mais teme. Segundo, a porta da culpa. A culpa é combustível de alta octanagem para manipuladores. Depois de tudo que eu fiz por você, Zrenia, se você realmente me amasse, Swing, uma pessoa boa, faria isso. A culpa bypassa completamente nosso senso crítico e nos faz agir contra nossos próprios interesses. Terceiro, a porta da carência. Quando estamos emocionalmente famintos, por atenção, por afeto, por reconhecimento, qualquer migalha de validação nos parece um banquete. O manipulador oferece exatamente o que precisamos ouvir no momento que mais precisamos ouvir. Mas existe algo ainda mais sinistro operando por trás dessas portas abertas: o ciclo da dependência emocional. Você não é apenas manipulado uma vez e acabou. Você é condicionado a voltar sempre, como um viciado em busca da próxima dose. O manipulador cria um padrão diabólico. Primeiro, ele te dá exatamente o que você quer: atenção, validação, afeto, segurança. Seu cérebro registra: essa pessoa me faz bem. Depois, ele retira gradualmente esses benefícios, mas não completamente. Deixa você com fome emocional, ansioso, questionando o que fez de errado. E então, no momento exato em que você está mais desesperado, ele oferece um pouquinho do que retirou. Seu alívio é tão grande que você se torna grato, subserviente, disposto a fazer qualquer coisa para manter essa fonte de bem-estar. É o mesmo mecanismo que torna alguém viciado em jogos de azar ou em relacionamentos tóxicos. Quarta porta, a necessidade de aprovação. Esta talvez seja a mais perigosa de todas, porque é socialmente aceita, até encorajada. É importante se importar com a opinião dos outros, dizem. Você precisa ser querido, insistem. Mas quando sua autoestima depende da aprovação externa, você entregou o controle da sua vida para qualquer pessoa que decida usar isso contra você. O manipulador não precisa nem ser malicioso. Ele só precisa entender que você fará qualquer coisa para ser aceito, admirado, incluído. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você busca aprovação, menos aprovação você recebe. As pessoas sentem o desespero por trás do seu sorriso forçado, da sua concordância automática, da sua disponibilidade excessiva. Elas podem não saber articular o que sentem, mas sabem que algo está errado e inconscientemente começam a te desrespeitar. A quinta e última porta é talvez a mais inesperada: o orgulho. Como assim o orgulho nos torna vulneráveis à manipulação? Swing, você pode perguntar. Simples. Quando alguém descobre do que você se orgulha, pode usar isso para te controlar. O manipulador elogia exatamente aquilo que você quer ouvir sobre si mesmo. Você é tão generoso, você é tão forte, você é tão inteligente. E então, sutil como uma serpente, adiciona: por isso eu sei que você vai fazer isso por mim. Como recusar sem contradizer a imagem que ele acabou de pintar de você?
você. Seu orgulho se torna sua prisão. Você age não porque quer, mas porque precisa manter a persona que o manipulador reforçou. É uma forma refinada de chantagem emocional que funciona especialmente bem com pessoas que se veem como boas, fortes ou especiais. Este vídeo não é um manual de técnicas de autodefesa emocional. Não se trata de criar mais muros, mais desconfiança, mais paranoia. Não é sobre se tornar frio, calculista ou emocionalmente blindado a ponto de perder sua humanidade. É sobre algo mais profundo, mais transformador. É sobre entender que a verdadeira liberdade não vem de tentar controlar como os outros agem com você, mas de quebrar a dependência interna que permite que eles te controlem. É sobre se tornar tão sólido por dentro que as tentativas de manipulação simplesmente ricocheteiem. A libertação da manipulação não acontece da noite para o dia. É um processo que exige que você encare verdades desconfortáveis sobre si mesmo, sobre suas carências, sobre os mecanismos que você mesmo criou para se manter vulnerável. Você vai descobrir agora 5 antídotos que não apenas protegem você da manipulação, mas fazem algo ainda mais poderoso. Eles te transformam numa pessoa que naturalmente repele manipuladores, porque manipuladores são como predadores. Eles farejam vulnerabilidade e evitam força autêntica. Estes antídotos não são técnicas para decorar, são mudanças fundamentais na maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Verdades que, quando internalizadas, tornam a manipulação não apenas ineficaz, mas quase impossível. Respire fundo, silencie o mundo por alguns minutos e venha comigo, porque o que vamos abrir agora não é um curso de autodefesa, é um mapa para a sua independência emocional. E ele não tem piedade com ilusões reconfortantes. As 5 chaves da libertação. A primeira chave para quebrar o ciclo da manipulação é brutal em sua simplicidade. Você precisa parar de terceirizar sua estabilidade emocional. Enquanto seu bem-estar depender do humor, da aprovação, da presença ou da validação de outras pessoas, você será eternamente manipulável. A soberania emocional não significa virar uma pedra ou fingir que não precisa de ninguém. Significa desenvolver uma base emocional tão sólida dentro de você que as tempestades externas não conseguem te derrubar. Significa ser capaz de sentir prazer na companhia dos outros sem depender dela para se sentir completo. Pense comigo, quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente bem sozinho, sem precisar de distrações, sem precisar de validação, sem precisar provar nada para ninguém? Se você não consegue responder essa pergunta facilmente, você já identificou por onde começar. A pessoa emocionalmente soberana não precisa de aplausos para saber que fez um bom trabalho. Não precisa de likes para saber que vale alguma coisa. Não precisa de relacionamentos para se sentir completa. Ela pode aproveitar tudo isso quando vier, mas não mendiga, não implora, não se rebaixa. E aqui está o paradoxo. Quando você para de precisar desesperadamente de algo, esse algo frequentemente vem naturalmente. Quando você para de mendigar atenção, as pessoas começam a prestar atenção. Quando você para de implorar por amor, o amor aparece. A necessidade afasta, a suficiência atrai. Segunda chave: desenvolver a capacidade de detectar as verdadeiras intenções por trás das palavras bonitas. Manipuladores são artistas da linguagem. Eles sabem exatamente o que dizer para ativar seus botões emocionais, para fazer você se sentir especial, culpado, com medo ou carente na medida certa. Mas existe uma diferença fundamental entre alguém que genuinamente se importa com você e alguém que apenas quer te usar. A diferença está nos padrões, não nas palavras isoladas. O manipulador sempre tem uma agenda escondida, sempre quer algo, sempre existe um mas depois dos elogios, sempre existe uma condição depois da gentileza. Aprenda a fazer a pergunta fundamental: o que essa pessoa ganha se eu fizer o que ela está pedindo? Não aceite a primeira resposta que vier à mente. Cave mais fundo. Observe os padrões de comportamento ao longo do tempo, não apenas o que está acontecendo agora. A pessoa genuína te valoriza mesmo quando você não pode oferecer nada em troca. O manipulador desaparece ou muda de tom quando você não é mais útil. A pessoa genuína respeita seus limites. O manipulador sempre tenta negociar, convencer, pressionar quando você diz não. Atenção especial: desconfie de quem tenta te isolar dos seus amigos, da sua família, do seu círculo de apoio. Desconfie de quem sempre tem uma crise quando você quer tempo para si mesmo. Desconfie de quem faz você se sentir culpado por ter opinião própria. Terceira chave, talvez a mais libertadora de todas: aprender a dizer não sem sentir que precisa se justificar, se explicar, se desculpar ou convencer o outro de que seu não é válido. Esta é uma revelação que muda vidas. Você não deve explicações a ninguém sobre suas escolhas pessoais.
Seu não precisa de justificativa. Seu tempo, sua energia, seus recursos, seu corpo, sua mente, tudo isso é seu. E você tem o direito soberano de decidir como usar. O manipulador sempre vai pressionar por explicações porque sabe que, se conseguir te fazer justificar, pode encontrar brechas para contra-argumentar, para te fazer sentir culpado, para te convencer de que suas razões não são boas o suficiente. Não posso. Por quê? Não quero. Mas por quê? Não me sinto confortável. Ah, mas você pode tentar. E assim, você é arrastado para uma negociação onde sua decisão inicial é questionada, invalidada, desgastada, até você ceder por exaustão. A pessoa livre diz, não posso fazer isso, e pronto. Se pressionada, repete, como eu disse, não posso. Se a pressão continua, ela entende que está lidando com alguém que não respeita limites e age de acordo. Pratique esta frase revolucionária. Entendo que você gostaria que eu fizesse isso, mas não vai ser possível. Não entre em detalhes. Não ofereça alternativas se não quiser. Não se desculpe por ter limites. Sua vida, suas regras. Quarta chave. Desenvolver um sistema interno de validação tão sólido que você não precisa mais da aprovação externa para saber se está indo bem. Esta é talvez a transformação mais profunda que alguém pode fazer. Deixar de ser refém da opinião alheia. Quando você depende da validação externa, está constantemente ajustando seu comportamento, suas opiniões, até sua personalidade para conseguir aprovação. Você se torna um camaleão emocional, mudando de cor conforme o ambiente. E os manipuladores adoram camaleões porque são facilmente moldáveis. A autovalidação verdadeira vem de desenvolver padrões internos claros sobre quem você é e o que considera certo. Vem de aprender a ser seu próprio juiz mais confiável. Vem de entender que a opinião mais importante sobre sua vida é a sua própria. Isso não significa arrogância ou desprezo pelos outros. Significa que você ouve conselhos, considera críticas, valoriza feedback, mas a decisão final sobre como viver sua vida é sempre sua. Você não vive para agradar plateia. Você vive para ser coerente com seus valores. Quando alguém tenta te manipular usando aprovação, se você fizer isso, todos vão te admirar. Ou rejeição, se você não fizer isso, ninguém vai gostar de você. Você simplesmente pensa, e daí? Porque você já se aprova, já se aceita, já se respeita. A pessoa autovalidada não precisa ser a mais popular da sala. Não precisa que todos gostem dela. Não precisa provar nada para ninguém. E, ironicamente, isso a torna magnética, porque a autenticidade é rara e atraente. Quinta e última chave. Dominar a arte do desapego saudável. Não estou falando de frieza emocional ou indiferença cruel. Estou falando de uma liberdade interior profunda, que vem de não estar desesperadamente agarrado a resultados específicos. O manipulador só tem poder sobre você se existe algo que você quer desesperadamente e que ele pode controlar. Pode ser amor, aprovação, segurança, sucesso, reconhecimento. Quanto mais desesperadamente você quer algo, mais vulnerável você fica a quem promete te dar isso. O desapego saudável significa que você pode querer coisas, trabalhar por elas, apreciá-las quando vêm, mas não está emocionalmente devastado quando não vêm ou quando vão embora. Você entende que tudo na vida é temporário, incluindo relacionamentos, sucessos, fracassos e até você mesmo. Quando você realmente internaliza que nada é permanente, que tudo passa, que você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias até agora, uma calma profunda se instala. Você para de se agarrar desesperadamente às pessoas, às situações, aos resultados. E quando você para de se agarrar, paradoxalmente, as coisas fluem melhor. O manipulador tenta te ameaçar. Se você não fizer isso, vai perder aquilo. E você pensa, genuinamente, ok, se for para perder, vou perder. A vida continua. Essa tranquilidade diante da possibilidade de perda é um dos poderes mais libertadores que existem. Não significa que você não se importa com nada. Significa que você se importa sem se desesperar. Você ama sem se agarrar. Você trabalha sem se obcecar. Você vive sem se apegar desesperadamente aos resultados. Entender essas dinâmicas não é sobre se tornar frio, desconfiado ou emocionalmente blindado. É sobre reconhecer que você tem muito mais poder sobre sua própria vida do que imagina. É sobre parar de se colocar em posições vulneráveis desnecessariamente e começar a operar a partir da sua força interior. Então, me diga, quantas vezes você já cedeu quando não queria? Quantas vezes disse sim quando tudo dentro de você gritava não? Quantas vezes você se sentiu como um fantoche nas mãos de pessoas que nem se importavam verdadeiramente com você? Quantas vezes você entregou seu poder para alguém que nem merecia sua consideração? Quanto mais seu controle sobre sua vida. Você não nasceu para ser manipulado. Você nasceu para ser livre, para fazer suas próprias
próprias escolhas, para viver de acordo com seus próprios valores, para olhar no espelho e ver não uma vítima de circunstâncias, mas o arquiteto da própria existência. O que aprendemos aqui não é sobre se tornar invulnerável. Isso é impossível e indesejável. É sobre se tornar seletivamente vulnerável. É sobre escolher conscientemente com quem você baixa a guarda, em quem você confia, para quem você abre seu coração. É sobre entender que a verdadeira força não vem de nunca ser ferido, mas de saber que você pode se curar. Não vem de nunca fazer escolhas erradas, mas de saber que você pode fazer escolhas diferentes no futuro. Não vem de ser perfeito, mas de ser genuinamente você mesmo. Você não é uma vítima indefesa de manipuladores espertos. Você é uma pessoa poderosa que talvez ainda não tenha descoberto como acessar e usar esse poder. A manipulação só funciona quando você participa dela inconscientemente. Quando você se torna consciente, ela perde a força. A liberdade emocional é seu direito de nascença. Não é algo que você precisa merecer, ganhar ou pedir permissão para ter. É algo que você pode reivindicar agora mesmo, neste momento, através das escolhas que faz daqui para frente. Agora, quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é especialmente para você que chegou até aqui em busca de libertação real e crescimento autêntico. Eu criei o Manual da Autotransformação, um guia que vai muito além de técnicas de autodefesa emocional. É um mapa detalhado para a reconstrução completa da sua relação consigo mesmo, combinando psicologia profunda, filosofia prática e estratégias testadas para desenvolver uma força interior inabalável. Isso não é um livro sobre como evitar manipuladores. É um guia para se tornar o tipo de pessoa que manipuladores nem tentam abordar. Se você está cansado de ser empurrado pela vida em vez de direcioná-la, se quer desenvolver uma presença que naturalmente comanda respeito, se busca a liberdade real que vem de não precisar de nada nem ninguém para se sentir completo, então este é seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora. Se este vídeo despertou algo em você, não é coincidência. É porque essas verdades já estavam dentro de você, esperando para serem reconhecidas e ativadas. Obrigado por ter a coragem de olhar para essas realidades desconfortáveis. Aqui, você não é só um espectador, você é alguém que escolheu a liberdade em vez da conformidade. Agora, se você ainda não curtiu este vídeo, tudo bem. Vai continuar sendo marionete emocional dos outros e reclamando que as pessoas se aproveitam de mim, zero julgamentos. Ok, talvez só um pouquinho. Mas se algo aqui clicou, se você se reconheceu em alguma dessas dinâmicas, deixa um comentário. Mesmo que seja só um, eu preciso disso, ou isso explica muita coisa. Às vezes, é assim que pessoas em busca de liberdade real se reconhecem. E se quiser continuar essa jornada de autodescoberta e empoderamento, se inscreve no canal. Aqui, a gente não te ensina a ser uma pessoa melhor. A gente te ajuda a descobrir a pessoa extraordinária que você já é por baixo de todas as camadas de condicionamento e medo. Aqui, a gente não promete que você nunca mais será ferido, mas garantimos que você aprenderá a se curar. Não prometemos que você nunca mais cometerá erros, mas que você desenvolverá a sabedoria para aprender com eles rapidamente. E lembre-se, a manipulação só funciona na escuridão da inconsciência. Agora que você trouxe luz para essas dinâmicas, elas perdem muito do seu poder sobre você. Use isso com sabedoria.